Olha, ontem foram definidas as regras de como o eleitor deverá votar. O que é que a gente precisa ficar atento a isso, ministro? Bom, até nós vamos realizar eleições durante uma pandemia, que é, evidentemente, uma preocupação grande. Eu assumi a presidência do TSE em 25 de maio, montei uma equipe médica para aconselhamento, e essa equipe médica recomendou fortemente que nós adiássemos as eleições por algumas semanas. Eu, então, com essa manifestação, procurei o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para dizer que os médicos recomendavam esse adiamento. Eles entenderam a ideia, conversaram com os médicos igualmente e passaram a diligenciar a mudança da data que exigia uma emenda constitucional. Portanto, nós adiamos a data das eleições de 4 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno, porque os médicos da Atena se convenceram de que ao longo de setembro, e aparentemente acertaram, a curva da doença estaria decrescente e nós teríamos até novembro algumas semanas de redução do contágio e do número de incidências. Com o adiamento, eu passei a cuidar de prover segurança para mesários. Nós temos 2 milhões de mesários da Atena. E para os eleitores, nós temos quase 148 milhões de eleitores. E para isso eu constituí uma consultoria sanitária integrada pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Albert Einstein. E anteontem, na verdade, eles entregaram o plano sanitário, plano de segurança sanitária das eleições municipais de 2020, com um passo a passo para mesários, passo a passo para eleitores, e da Atena com todos os materiais e equipamentos de segurança que o TSE vai distribuir para mesários e para a segurança dos eleitores. Você ficaria surpreso com os números. Eu gostaria de ouvi-los, se fosse possível. Pois então, nós estamos falando de mais de 7,5 milhões de máscaras descartáveis para que todos os mesários recebam 3 máscaras e possam trocar ao longo do dia. Nós estamos falando de 2 milhões de face shields, que é aquele protetor visual plástico que todo mesário deverá usar, e de 2 milhões de frascos de 100 mililitros de álcool gel, e cada mesário irá receber o seu. Portanto, estes são os equipamentos de segurança para os mesários. Para os eleitores, nós teremos 1 litro de álcool gel para limpar a mão na entrada, que ele passa pela mesa, e outro litro na saída. Ele limpa a mão 2 vezes, o eleitor deverá ir com a sua própria máscara e, tanto quanto possível, levar a sua caneta. De modo que nós estruturamos o passo a passo das eleições para que não haja nenhum contato entre o eleitor e o mesário, o que minimiza o risco de contágio. E mais relevante, acho que você vai apreciar, o país vive uma crise fiscal e, portanto, em vez de pedir dinheiro público ao Tesouro, eu fiz uma chamada pública para a iniciativa privada nos ajudar a democracia brasileira a obter todos esses materiais. E quase 30 entidades de classe e empresas apareceram, e todo esse material está sendo fornecido sem custo para o TSE ou para o Tesouro Nacional. Extraordinário, admirável o espírito patriótico e de colaboração da iniciativa privada. Nós estamos falando de muitos milhões de reais e uma logística da Atena complexa. Você imagina distribuir todo esse material por 27 unidades da federação. Isso está sendo feito e, portanto, é uma operação complexa, mas que nós temos tido muita ajuda, muita mobilização das pessoas. É muito reconfortante verificar como a democracia brasileira, apesar de todas as circunstâncias, amadureceu e pode contar com esse tipo de colaboração da iniciativa privada. O sistema de apuração será mais lento, mas o sistema de votação será mais lento também. O distanciamento social dos eleitores, como é que vai ser observado?
Bom, eu não listei tudo para não cansar o seu espectador, mas nós também temos nesse lote de materiais adesivos para fazer a marcação no chão para assegurar o distanciamento de 1 metro. E para evitar ou minimizar o risco de fila e de aglomeração, Datena, nós usamos uma consultoria estatística para ver quantas horas nós precisaríamos aumentar do horário eleitoral. E a sugestão foi aumentar em 1 hora. E, portanto, a eleição, em vez de ser de 8 às 17, vai ser de 7 às 17. Tivemos uma consultoria estatística do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, do INSPER, da USP e da Fundação Oswaldo Cruz para definirmos esse horário e, mais do que isso, também atendendo a consultoria sanitária e a consultoria estatística, nós reservamos o primeiro horário da Atena, as primeiras 3 horas, de 7 às 10, para o voto preferencial de quem tem mais de 60 anos, que é objetivamente considerado o grupo de risco. E eliminamos, também para acelerar o processo, a biometria, que é aquele aparelhinho em que se coloca o dedo para a identificação. Porque a biometria, embora desse mais segurança, ela retardava o processo de eleição, ela fazia demorar mais, porque nem sempre pega de primeira, aí faz uma nova tentativa, e se não der certo, o sujeito vai pegar o documento, e aí faz pelo procedimento normal, aumentava, segundo os estatísticos, em 70% o tempo de votação. Então, nós eliminamos a biometria. Como é que vai ser feito a identificação? O eleitor da Atena vai chegar a 1 metro do mesário, ele entra na sessão eleitoral, vai até a mesa onde está o mesário e estende a mão com o seu documento, a 1 metro de distância. O mesário lê o nome, o outro mesário digita no terminal. Se houver alguma dúvida, pede para o eleitor dar 2 passos atrás e abaixar a máscara. Geralmente isso não vai ser necessário. E aí, identificado o eleitor, ele limpa a mão com álcool que está na mesa, assina o caderno de votação e aí vai para a urna indevassável, vota e vai embora, e na saída tem outro galão de álcool gel para ele limpar a mão, de modo que ele limpa a mão quando entra, limpa a mão depois de tocar na urna. Portanto, idealmente, ele toca na urna com a mão limpa e mesmo assim, na saída, ele torna a limpar a mão. Na verdade, nós estamos tentando abreviar o processo de votação, porque antigamente, Datena, o eleitor ia 2 vezes na mesa. Ele entregava o documento, ia votar e depois voltava para pegar o documento e para assinar. Nós agora transformamos essa passagem do eleitor pelo mesário em uma única passagem para diminuir ao máximo possível o contato entre pessoas. Eu esperava um tempo maior de votação, mas estou entendendo por que o tempo seria menor, porque você elimina uma fase. Mas não há dúvida, os americanos, por exemplo, alteraram o sistema de votação deles, não vamos entrar em detalhe, tem votação pelo correio e tal. Estava lendo uma matéria no Times que a preocupação maior nos Estados Unidos é a preocupação com fraude. Não há dúvida que dentro daquilo que o senhor disse, nós temos uma maior agilidade no sistema de votação, mas em algum ponto corre-se o risco de fraude, não, ministro? Veja só, na questão da votação, um professor americano, meu amigo, me perguntou, mas por que vocês não fazem aí também a votação pelo correio? E eu disse, infelizmente, aqui a gente corria o risco de muita fraude, vão assaltar o carteiro, vão mudar a correspondência do carteiro. Ele disse, não, mas aqui não acontece isso, porque isso é um crime federal, o sujeito vai preso imediatamente. Eu disse, pois então, mas aqui o sujeito desvia 100 milhões e é difícil de prender, portanto, é outra cultura, é outra cabeça. De modo que a eleição pelo correio é difícil. Acho que nesse momento brasileiro, Datena, não é viável. E vamos então à nossa urna eletrônica. Há um fetiche pelo voto impresso, pelo voto manual em alguns segmentos da sociedade brasileira. Só por desinformação é possível preferir o voto manual ou o voto impresso. Fraude havia na história brasileira enquanto o voto era manual ou impresso. Desde que se implantaram as urnas eletrônicas, no final dos anos 90, nunca se registrou um caso
de fraude que tivesse afetado o resultado das eleições. Nunca aconteceu. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, porque tudo que é humano é passível de falha. Mas nunca se comprovou um único caso de fraude. E sob esse sistema, Datena, foi reeleito o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula foi eleito 2 vezes, a presidente Dilma foi eleita 2 vezes, o presidente Bolsonaro foi eleito. Alguém acha que o resultado não correspondeu à vontade legítima da população? Portanto, é um fetiche essa questão da fraude. E ainda essa semana nós fazemos um teste em que abrimos as urnas para que todo mundo tente hackear o sistema, tente fraudar o sistema. Nunca aconteceu. Portanto, evidentemente, eu repito, tudo que é humano pode ter falha, e se um dia tiver falha, eu não sou defensor da urna, eu sou defensor de eleições limpas. Nunca aconteceu. Portanto, a gente trabalha com o melhor sistema que a gente consegue. Olha, o cidadão que mais contestou, de uma forma definitiva, o sistema de urna eletrônico, fraude, eleição e tal, foi o Bolsonaro. E acho que foi o cara que foi eleito com o pé nas costas. Então, acho que não há tanta dúvida assim, né? Nem ele hoje deve falar mais disso. Ele queria tanto que mudasse a urna eletrônica, que houvesse uma outra forma de votar, porque ele disse que ia ser roubado, e daí por diante, e foi eleito com o pé nas costas, o que prova que o sistema pode ter falhas, mas é seguro. Nenhum sistema, o senhor disse muito bem, nenhum sistema é totalmente seguro, mas provas que é o mais seguro. Os americanos vieram até ver o que a gente fazia aqui para tentar implantar lá, né? Não quiseram implantar porque disseram que havia possibilidade de hackeamento e tal, mas nas 2 últimas importantes eleições americanas houve sinais e denúncias claros de fraudes em alguns estados dos Estados Unidos. Ministro, em relação ao adiamento das eleições, né, algumas pessoas foram favorecidas por questão exatamente do ficha limpa, com tempo para isso. Algumas pessoas foram favorecidas, mas não havia outra maneira de agir por uma questão sanitária. E olha, isso também não está afastado. A gente não conhece como é que funciona esse bicho. O fato de você ter que realizar uma eleição dentro do ano que lhe é devida a eleição, então tem que mexer em Constituição e daí por diante para mexer em eleições, mas ninguém espera que vá acontecer. Só que se acontecer uma segunda onda muito forte desse vírus e que a gente vem enfrentar uma situação pouco provável, mas que ela tem que ser analisada no mundo de hoje, ninguém conhece o coronavírus direito, não é? É possível ainda adiar as eleições mais uma vez, no caso da perspectiva sanitária, que é a prioritária, piorar o problema de contágio, uma segunda onda? Veja, Datena, seguro mesmo, 100% seguro, é só não realizando eleições. Portanto, essa opção nós não colocamos na mesa, porque a democracia tem determinados ritos vitais e as eleições são um deles. Agora, o que os médicos disseram, eu tenho uma comissão médica, o Comitê Sanitário, gente de primeira linha no Sírio, coordenada pelo Dr. Davi Wippe, na Fundação Oswaldo Cruz pela doutora Marília Santini e no Einstein pelo Dr. Luiz Fernando Aranha Camargo. As estimativas que eles fizeram têm se confirmado. A doença está caindo, ainda tem um platô alto, digamos assim, mas a doença está caindo ao longo do mês de setembro. Portanto, é real a expectativa de que 15 de novembro ela já esteja num patamar bem mais baixo e com um contágio bastante menor da Atena. Agora, a emenda constitucional 107, que foi aprovada com o adiamento, tem uma previsão, sim, da possibilidade de um novo adiamento. Eu espero que não seja necessário. Nada sugere que a situação vai estar pior em novembro. E todas essas medidas de segurança que nós diligenciamos, Datena, são para o caso de o eleitor estar contaminado, porque se ele não estiver contaminado, não precisa nada disso. Portanto, nós estamos trabalhando com uma gestão de risco calculado, entendeu? De modo que a gente faz tudo o que é possível e razoável.
Mas é como viver, né, Datena? Se a gente não sai de casa, é mais seguro. Se você pega um ônibus ou um automóvel, a vida já ficou mais perigosa. Portanto, algum risco está envolvido? Tá. Mas eu acho que nós estamos minimizando esse risco. Duas perguntinhas mais, né? O senhor já fez críticas duras ao presidente Jair Bolsonaro, não vem aqui lembrar quais são essas críticas, mas já fez, não é? Eu, conversando com o ministro Marco Aurélio, acho que semana passada, ele me disse que o Bolsonaro está caminhando bem. Qual que o senhor acha que é o papel do presidente Bolsonaro, como tem sido o papel do presidente Bolsonaro em relação principalmente à democracia brasileira e às eleições que são parte fundamental da democracia? No seu ponto de vista, como é que está agindo o presidente? Datena, não é verdade que eu tenha feito críticas duras ao presidente da República, embora tenha saído dessa forma. O que aconteceu foi, em um evento acadêmico com um professor alemão em inglês, organizado pela Embaixada da Alemanha, eu listei uma série era um debate sobre tensões sobre a democracia contemporânea. E eu, então, listei uma série de fatos que puseram pressão sobre a democracia brasileira, ou trouxeram tensão à democracia brasileira. Então, mencionei o impeachment do presidente Collor, mencionei o impeachment da presidente Dilma, mencionei o mensalão, mencionei a Operação Lava Jato, os escândalos de corrupção, o fato de que um presidente da República tinha sido denunciado 2 vezes perante o Congresso Nacional e, num relato acadêmico em ambiente fechado sobre tensões da democracia, eu não poderia deixar de mencionar uma manifestação que houve na porta do QG do Exército, em que se pedia o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo e a volta do regime militar. Portanto, eu fiz menção a fatos, sem nenhum juízo de valor. Não faz parte do meu papel fazer crítica pública a qualquer presidente, seja esse, seja o anterior, ou seja ao próximo. Eu cuido de defender a Constituição e de aprimorar as instituições, e num evento acadêmico eu relatei um episódio que é objetivamente verdadeiro. Houve essa manifestação e o presidente a ela compareceu. De modo que eu até tive dificuldade de entender a fúria que se voltou contra mim, que simplesmente mencionei este fato, sem nenhum juízo de valor. De modo que, só para fazer, e te agradeço a oportunidade de me permitir fazer essa retificação, porque eu não tenho opinião política, pública, sobre nenhum agente público, porque não é papel de um ministro do Supremo. E sempre que alguém me faz uma pergunta, como você mesmo me fez a propósito do presidente Lula, digo que não é o meu papel comentar um processo no qual eu não atuei, não conheço as provas, não sei se bem ou mal fundamentada a decisão. O que eu poderia dizer do presidente Bolsonaro, como diria de qualquer presidente, ele foi eleito com 50 milhões de votos. Não importa se você gosta mais, se eu gosto menos, ou se alguém do seu público gosta mais ou menos. Ele foi eleito e tem o direito de governar com a agenda que o elegeu, respeitada a Constituição e os direitos fundamentais de todos. Portanto, as minhas atuações no Supremo e como juiz são para fazer valer a Constituição e as leis. É claro que sempre existirá algum grau de tensão entre o Executivo e o Supremo, pela razão seguinte, Datena: a Constituição existe para limitar o poder. O Supremo é o intérprete da Constituição, portanto, o Supremo dá limites ao poder. E sempre existirá tensão entre quem exerce o poder e quem tem o papel de dar limites ao poder. Portanto, acho que há decisões que desagradam, mas, de novo, eu queria dizer, eu posso decidir contra o presidente se achar que devo decidir, como já decidi contra esse e contra os anteriores também. Mas crítica pública eu não faço, porque esse não é o meu papel. É assim que deve ser o papel de um representante do Supremo. Não é por isso que chama Supremo à toa, não é? Agora, ministro, quanto a essas questões desse ódio todo que existe em rede social, você amanhece comunista, termina ultra-reacionário, fascista, depende de um termo que você use nessa polarização que muitos confundem com liberdade de expressão.
há uma diferença muito grande entre liberdade de expressão e rede social odiosa, rede social que prega, inclusive, ameaças, ataques pessoais, da maioria injustos, e qualquer ataque pessoal, para mim, não deveria ser feito da forma com que é feito, mesmo que tenha fundamento, não deveria ser feito da forma que é feito nessas redes sociais. Eu não acompanho rede social porque um dia, por exemplo, eu estava entrevistando o Dória, começaram a me chamar de comunista, né? E o Dória nunca nem passou perto de comunismo, ele nem, pelo contrário, né? Aí eu entrevistei o Bolsonaro no mesmo dia, logo depois, que eu estava tentando fazer com que um sentasse com o outro e se acertassem por causa da pandemia, né? Aí entrevistei o Bolsonaro, passei de comunista extremo a ultra-reacionário, a direitista. Anteontem eu fiz um comentário sobre a independência do Brasil, dizendo que a gente não tinha nada que comemorar a independência do Brasil, porque o Brasil hoje é um país injusto. Entre independência ou morte, que o Dom Pedro gritou às margens do Ipiranga, sobrou muito mais morte do que independência, porque o que a gente tem de gente morrendo de fome num país injusto, com uma divisão de rendas que é uma divisão de renda que é lamentável, né? Lamentável para um país que tem o potencial que tem e o povo honesto que tem. O Brasil é uma grande periferia. Eu fiz esse comentário, me botaram até um chapéu de comunista, que eu fiquei a cara do Leonid Brezhnev. Então, quando eu entrevistava o Bolsonaro, eu era um fascista, porque, olha, o cara entrevistou o Bolsonaro. Agora, até de comunista, eu estou passando por isso. Mas isso nos leva à última pergunta que eu vou fazer aqui e que acho importante, que são as fake news, que deverão ser acirradas durante as eleições. O TSE está de olho nisso e de que forma o TSE está pensando em combater as fake news que tendem para o acirramento durante as eleições que nós teremos logo a seguir. Muito bem, até pegando um gancho no que você falou antes, os jornalistas independentes são como juízes independentes, desagradam muita gente ao mesmo tempo. Eu, ao longo dos 7 anos que eu estou no Supremo, já decidi contrariamente a um importante senador à época do PSDB, já decidi contra a candidatura de um candidato do PT porque tinha condenação em 2º grau e, portanto, não podia registrar. Já conduzi um inquérito contra um presidente da República do MDB e já recebi denúncia contra o presidente do PSL. Portanto, você pode imaginar a quantidade de ódio vindo de muitos lados que eu tenho, que vem, como provavelmente no caso dos jornalistas independentes, também com o apreço e a admiração das pessoas que sabem que a lógica de um juiz não é a lógica amigo-inimigo. O juiz não tem lado. A minha lógica é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. E assim eu sigo pela vida sem preferências políticas. A minha preferência política é fazer valer a Constituição. Aí chegamos à sua questão das fake news. Nós estamos fazendo tudo o que é possível e razoável. Eu, desde que assumi da TNE, desfiz a fantasia de que se pudesse eliminar fake news, notícias fraudulentas, campanhas de desinformação, com decisão judicial. Residualmente, eventualmente, você pode tirar uma manifestação ou uma campanha que tenha uma mentira objetivamente aferível. Mas na vida não é assim. Você tem dificuldade de caracterizar, muitas vezes, o que seja uma notícia fraudulenta, e o judiciário não deve ser censor do debate público. Portanto, eu fiz uma outra opção. Eu me reuni com todas as mídias sociais, com todas as plataformas, longamente, e todas elas se comprometeram a, por meios tecnológicos, enfrentarem o que se chama de comportamentos inautênticos, que são uso de robôs, impulsionamentos ilegais, perfis falsos, trollers, e eles têm mecanismos tecnológicos para identificar essas cadeias hierarquizadas de pessoas concertadas e muitas vezes financiadas privadamente, são mercenários, que constituem milícias digitais
que difundem mentiras, que difundem as campanhas de ódio e de difamação. Portanto, o grande ator neste enfrentamento são as plataformas tecnológicas. Eu falei com o Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook e com o Google, e todos eles, Datena, mudaram de atitude, porque nas eleições anteriores eles diziam: eu não interfiro, eu sou apenas a avenida pela qual trafega quem quiser. Agora não, porque essas empresas tiveram um problema de imagem, de desprestígio, por estarem associadas a essa degeneração da democracia, de modo que elas são agora parceiras do TSE no enfrentamento das fake news, já tiraram inúmeras contas falsas do ar. O segundo parceiro que eu conto é a imprensa profissional, inundar o país com notícias verdadeiras. Em terceiro lugar, nós montamos uma página no TSE chamada Fato ou Boato e conseguimos uma parceria muito interessante com as companhias telefônicas e com o Sinditele Brasil, pelo qual qualquer cidadão que tenha um celular, para acessar a página do TSE, onde ele vai saber o que é verdade, o que é mentira, sobretudo em termos de eleição, ele não pagará nada, chama-se Zero Rating, é um custo zero para acessar a página do TSE durante as eleições, do final de setembro, quando começa a campanha, até o final de novembro. Todo mundo vai poder acessar gratuitamente a página do TSE, onde nós pretendemos desmentir as notícias fraudulentas acerca do processo eleitoral. Imprensa oficial e os checadores de notícias. Há um business novo no Brasil, que são as empresas que checam fatos. E uma campanha que eu gravo hoje mesmo, já tivemos um primeiro sketch com o Átila e a Marino, fazendo a campanha contra a disseminação de fake news, e hoje eu gravo também para pedir às pessoas para aplicarem a regra de ouro, Datena, que vale para tudo na vida. Não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem consigo próprio. E, portanto, não passar adiante a notícia fraudulenta que prejudica o candidato que você não gosta e depois ficar indignado quando fazem isso com o candidato da sua preferência. O meu discurso é: se você tem uma boa causa, se você acredita na sua causa, você não precisa de mentira, você não precisa de ódio, você não precisa de agressão. Bote os seus argumentos na mesa. Jogue limpo. É muito melhor. Ministro, foi uma honra, um prazer entrevistá-lo. Saúde, ótimo dia e vamos garantir a democracia nas urnas. Muito obrigado, ministro. Saúde e paz para você também. Felicidades para você e para o seu público. Um prazer estar aqui. Um abraço.